Ei, RH, você já deve ter ouvido falar da Flash. Mas você sabe mesmo tudo o que ela pode fazer pela sua empresa? Com o Flash Expense, você controla gastos, reembolsos e viagens corporativas dos colaboradores. Já com a Flash People, você acompanha desde a gestão da admissão dos candidatos até o engajamento do seu time. E tem mais! Oferecemos várias categorias de benefícios em um só cartão, além de uma plataforma de gerenciamento completa para o RH. Tudo pronto para revolucionar com a Flash? Olá, estamos começando mais um Radiocast Você RH. Hoje o tema é flexibilidade e para falar sobre ele, a gente convidou a Gisele Viveiros, que é gerente sênior de remuneração e benefícios da Danone. Meu nome é Letícia Furlan e você seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Bom, a gente sabe que manter os melhores talentos é um grande desafio das empresas hoje. E a concorrência vai continuar acirrada. A gente sabe também que duas das formas de ampliar a atratividade da companhia, principalmente em um cenário de desengajamento com o trabalho, é diversificar a política de benefícios e trazer mais flexibilidade para o ambiente corporativo. Tendo isso em vista, você tem notado uma evolução na política de benefício das empresas? Em que sentido? Não, sem dúvida. Hoje, todas as empresas estão com o assunto de benefícios flexíveis super alta na pauta. E prova disso, assim, alguns indicadores, né? A gente tem política de benefícios na Danone já há quase 3 anos. E eu até brinco que eu quase preciso de mais uma pessoa na equipe para conversar com o mercado, porque a demanda, né, por bench com a gente, para entender como implantar, porque não é óbvio, mas é claro que é uma demanda, né, dos funcionários, dos talentos, é um clamor, de fato, por esse novo momento, né, de atendimento de necessidades individuais. Salário é um pouco mais óbvio, né? Porque o valor monetário ali você tem uma flexibilidade de gastar onde você decide, mas o benefício não. O benefício sempre teve um desenho sempre estanque, né? Parado, né? Igual para aquele grupo de pessoas, só que as pessoas não são iguais, né? Então esse pedido é muito alto dos talentos como um todo. E hoje as empresas estão, de fato, borbulhando, buscando aprender, buscando entender esse modelo para realmente trazer para a sua estratégia de recursos humanos, para a sua estratégia de benefícios. Antigamente tinham os benefícios mais básicos, né? Exato. E a partir de que momento você começou a perceber que os funcionários eles estavam querendo mais do que aquilo? Sabe, eu sempre digo assim, a sensação que eu tenho, o ser humano sempre teve uma questão de individualidade, né? A gente sempre quis ser reconhecido pela nossa identidade. Eu acho que com o avançar da tecnologia, a evolução da sociedade como um todo, isso começou a aparecer como uma pauta muito forte dentro das empresas, né? Na Danone, né, que foi onde eu estou hoje, a gente desenvolveu esse programa, a gente tem na empresa, no nosso DNA, a gente já fez 50 anos do que a gente chama de projeto duplo, foi um anúncio mesmo da Danone, declarando, né, para a sociedade que as empresas não deveriam só procurar performance financeira, né, econômica, mas também pensar no seu impacto sobre a sociedade, sobre o meio ambiente. Então, isso já está muito na nossa identidade. Então, ter colocado isso na Danone foi uma coisa um pouco óbvia, né? Porque a gente já tinha espaço de fala para os funcionários. E aí a gente sentiu, e ali em 2018, mais ou menos, começa muito forte no mercado essa questão do estudar benefícios flexíveis. E dentro da Danone a gente já tinha as pessoas muito vocais, né? Trazendo isso como uma demanda. Então, a gente tinha um ambiente fértil ali. A pandemia, lógico, colocou tudo um pouquinho em stand-by, mas eu acho que vem 2 fatores, né? Vem a sociedade como um todo, a individualidade, a diversidade como uma agenda real da nossa realidade e as empresas começando a precisar responder sobre isso. Então, a gente estava realmente num ambiente onde a gente conseguia ouvir com muita força os funcionários pedindo essa forma de adaptação. E você acha o que está por trás desses novos anseios profissionais por benefícios? Principalmente de bem-estar e de saúde, que são benefícios que estão sendo mais visados hoje em dia, sim, né? Sim. Não tem muito jeito da gente não falar o pré e pós-pandemia, né? A pandemia realmente é um marco, né, que divide diversos setores, não deixa de ser assim na gestão de recursos humanos. Então, além, né, desse aspecto de sociedade, que eu já comentei, acho que no pré-pandemia já existia uma questão de convivência de 5 gerações dentro das empresas, né? Então, a gente tem... Eu vou dar um exemplo super clássico, que é do carro-benefício, né? Eu tenho uma geração que super vê valor nesse benefício, um investimento super alto da empresa,
enxerga status, enxerga reconhecimento, enxerga, né, cresci na minha carreira, agora eu tenho um carro da empresa. E eu tenho uma geração chegando na carreira gerencial que tá nem aí para carro, que às vezes mora num prédio no centro da cidade que é mais fácil, que tá perto do metrô, que não tem nem garagem no prédio. Então, como é que eu trabalho esse benefício com 5 gerações coexistindo, né? Então, isso já existia lá atrás, né? E no pós-pandemia começa a questão realmente, né? Não vou para o escritório todo dia, então, de repente, um vale-refeição, que era tão relevante para mim, já não é mais, porque eu mais cozinho em casa do que vou no restaurante almoçar fora. Então, a pandemia ainda trouxe elementos adicionais. O modelo híbrido ou remoto de trabalho ainda traz elementos adicionais à questão das gerações convivendo. Então, a gente realmente tem um ambiente de ebulição mesmo, de pedido de adaptação nessa cesta. Uhum. E como que vocês conseguem medir o que cada funcionário quer, por exemplo... medir os desejos desses funcionários, que você mesmo comentou, são várias gerações coexistindo na empresa. Então, esse desejo por benefícios mais flexíveis aparece em pesquisas de clima. Como que acontece isso? Então, a forma de implementar um benefício flexível não é óbvia, né? A gente decide a jornada, mais ou menos. Isso que é muito legal de flexíveis. Não tem um desenho igual, né? Cada empresa vai ter o seu. Porque as populações são diferentes. 2, porque sai daquele óbvio e vai para um modelo que é super novo no mercado. Não tem jurisprudência no âmbito legal, trabalhista, etc. Então, você tem que realmente montar, né, um racional para não ter riscos legais. Então, assim, não é nada óbvio. Então, a gente decidiu não fazer uma pesquisa pré-lançamento. A gente usou muito os nossos parceiros de RH, né, os business partners que estão muito perto do negócio, que ouvem essa demanda. A nossa área de atendimento do RH, com as principais reclamações, os principais pedidos. E por que a gente não fez essa pesquisa inicial? Para não levantar muitas expectativas sobre um produto que a gente ainda nem sabia o que a gente ia conseguir colocar ou não. Porque além das questões, né, jurídicas, é legal, né, falar sobre isso, porque esse é o grande temor das áreas de recursos humanos. Né? Como é que eu monto esse mix de benefícios sem perder a característica de benefícios e incorrer um risco de se virar salário? E salário tem tributos, tem imposto, enfim, né, e coloca realmente um impeditivo financeiro ali no desenho. Então, a gente tinha toda essa questão legal. A gente tinha a expectativa dos funcionários. Quando você fala de benefícios flexíveis, normalmente as pessoas pensam, meu pacote vai aumentar. Né? E não era essa a nossa premissa. Era o investimento que a Danone fazia, eu mantenho esse investimento e eu te dou o poder de redistribuir. Então, a gente não fez essa pesquisa inicial, só usou outras fontes de informação para fazer o desenho, para conseguir priorizar essa questão jurídica por trás e garantir a sustentabilidade do programa. E assim colocamos. Tinha ideias mirabolantes lá atrás, né? Eu mesma tinha colocado coisas na cesta que eu achava super legal, né? Mas que no fim do dia tinha um risco, né? Por não ter uma legislação que amparasse aquilo como benefício. Então, se eu falasse desse benefício, por exemplo, lá no comecinho, eu tinha um super risco, né, de não colocar para dentro e eu ter uma frustração naquela pessoa que viu super valor naquilo. Então, no comecinho a gente não fez. A gente depois foi mensurando. Entendi. A gente tem eleições, né? A gente para uma vez por ano para todo mundo redistribuir o seu pacote. Então, nesse momento, a gente vê as preferências, o funcionário consegue simular, né, várias composições antes de tomar a decisão. E a gente tem vários testemunhos de funcionários que aceitaram propostas de virem para a Danone e contaram para a gente que o Flexíveis fez diferença na tomada de decisão. Ou pessoas que vêm dizer assim, eu penso 2 vezes antes de sair da Danone, porque a flexibilidade nesse benefício aqui, para mim, é super diferencial e tudo que eu converso, outras empresas não têm. Né? Então, a gente vai mensurando pós-implementação, né? Mas no pré, a gente achou que era um risco ali. Eu, particularmente, acho que foi uma decisão acertada. Bom, e eu acho que isso também mostra a importância do RH estar sempre alinhado com o mercado, né? Sem dúvida. A gente tem que estar olhando o mercado, a gente tem que ouvir os nossos funcionários, a gente tem que estar muito conectado à estratégia do negócio, à estratégia de recursos humanos do ponto de vista de empregador, né? A cultura da empresa tem que estar muito vinculada com o que a gente faz, para que isso realmente traga valor, tanto para a empresa quanto para o funcionário, né? Estando longe, a gente não consegue já fazer alguma coisa atrás ali da mesa que não vai, no fim, ser bem aceito ou ter valor para ninguém. Sem dúvida. Sim. E daí, no auge da pandemia, lá em 2020,
A Danone implementou o programa de benefícios flexíveis que se chama Bem Você. Bem Você. Isso. E como que surgiu essa ideia? Então, eu brinco assim que foi uma sorte, digamos, né? Porque a gente estava pronto para implementar o benefícios flexíveis no mês que a gente entrou em isolamento por causa da pandemia. Então, a gente deu uma segurada. E eu digo sorte porque o Flexíveis ajudou a gente no meio da pandemia, né? Em flexibilizar alguns benefícios. Mas a gente já tinha começado antes. E muito por isso que eu te falei, né? Da cultura da Danone, né? Ser uma cultura de humanismo, né? A gente olha para os nossos funcionários, a gente tem o humanismo como o primeiro valor que a gente coloca, né? Para a companhia como um todo. Então, a gente já tinha esse clamor, as 5 gerações, a sociedade, diversidade, identidade. Então, a gente já tinha essa demanda, já tinha construído, né? E aí chegou a pandemia, eu falei, e agora? Né? Só demos uma seguradinha, mas em agosto a gente implementou mesmo assim, porque também sentiu que seria uma ferramenta importante para a própria condição de isolamento. Uhum. Então, vou dar um exemplo, assim, Vale Refeição, que era um benefício que antes as pessoas sempre pediam um aumento, uma revisão, era um benefício sempre muito aquecido. É um dos benefícios que mais diminuiu a escolha dentro da cesta, porque as pessoas realmente passaram a comer mais em casa, né, do que nos restaurantes perto da empresa, enfim. Então, parei de ter esse clamor por esse benefício e as pessoas migraram muito para a alimentação. Para fazer o mercado? Para fazer o mercado, exato, para cozinhar em casa. Então, ter tido benefícios flexíveis no meio da pandemia foi super importante, super estratégico. Não fizemos por causa da pandemia, né? Mas veio a calhar. Veio a calhar, super. Entendi. E você pode explicar um pouco mais como que é esse programa? Você comentou que tem eleições, que vocês chamam. E cada funcionário pode pôr mais importância para cada benefício. Como que funciona? Exatamente. A gente pegou 7 benefícios que a gente já tinha. Né? Aumentamos a cesta de benefícios, respeitamos as elegibilidades. Né? Então, o benefício que você tem, que você é elegível, a gente transforma em pontos. A gente cria uma pontuação fake. Né? E te dá essa quantidade de pontos dentro de um sistema. Né? A gente faz com um parceiro externo, sistema web. Então, uma vez por ano, sempre no mês de agosto, eu dou essa pontuação para o funcionário e aí eu dou as opções para ele. Ele pode manter a cesta do jeitinho que era, se ele quiser. Né? O que eu tenho nessa cesta? Eu tenho 3 pilares. Eu tenho um pilar de saúde, que entra plano de saúde, plano odontológico, a parte de alimentação e refeição e a parte de mobilidade, né? Que é carro, estacionamento, combustível. Tudo isso eu transformo em pontos e aí ele vai redistribuir entre esses benefícios. Tem algumas regrinhas mínimas, né? Então, ele não pode ficar sem a parte de refeição e alimentação, ele tem um mínimo obrigatório. E ele não pode ficar sem plano de saúde, mas ele pode diminuir ou aumentar o padrão. Mas ele não pode ficar sem plano, que é uma questão também de valor da Danone, né? Somos uma empresa que leva saúde, né? Através da nutrição. Sim, com certeza. Eu não posso ficar sem saúde dentro da empresa. Um tiro no pé. Exato. É um contrassenso, né? Então, ele pode diminuir ou aumentar o padrão, mas ele não pode ficar sem o plano, né? E aí, mexeu, e ele tem outros benefícios também novos na cesta, que ele pode direcionar pontos, né? Então, a gente incluiu vacina, que era algo que a gente não tinha cobertura no plano. A parte de academia, que também conecta muito com o nosso programa de saúde e bem-estar, né? Da parte de atividade física. Na parte de mobilidade, a gente incluiu parceria de aplicativo, né? Então, Uber, motorista de aplicativo, táxi. E aí, um que fez super sucesso foi um 4º pilar de educação. Então, pode fazer qualquer educação para ele mesmo, para os filhos, e complementar creche, que a gente já tem o benefício, né, de auxílio creche, acordado com o sindicato, né? E ali ele pode usar pontos para complementar esse valor. E aí, uma vez por ano, como eu te comentei, mas a gente tem janelas... na verdade, nós, RH, a gente tem eleição para os funcionários todo mês, porque eu tenho admitidos, né? Então, quem entra na empresa não precisa esperar agosto para fazer escolha. No mês da admissão já faz. E tem os promovidos, né? Que trocam de patamar de pontuação, porque a gente respeita a cesta de benefícios que você tinha antes, né? Para redistribuir. Aí promove, pode acontecer de ter uma cesta um pouquinho maior, a gente abre o sistema, a pessoa redistribui. Então, é essa a premissa do programa, né? A cesta que você tinha, eu te dou ela em pontos, e você compra benefícios em pontos. Cada benefício tem um preço em pontos. Então, a pessoa entra na plataforma, fica ali simulando, né, qual que faz mais sentido para ela, onde ela vê maior valor agregado, e depois toma a decisão. E aí, uma coisa super importante, se responsabiliza pela escolha, né? A gente não está muito acostumado a fazer essa decisão, a empresa, né? Geralmente ela impõe, é isso, você tem isso, vale transporte, vale... Ah, mas eu não uso toda a alimentação.
perdeu. Sei lá, dá para sua tia. Sim. Não era isso que a gente falava? Não, agora você coloca, sei lá, no Uber, por exemplo, no motorista de aplicativo, porque, enfim, depende do teu uso ali, da tua necessidade. Então, é essa a sistemática, o valor agregado que a gente traz. E anualmente o funcionário pode fazer esse rearranjo dos pontos? Isso, uma vez por ano. Uma vez por ano? Uma vez por ano, exatamente. Entendi. Inclusive, a gente acabou de falar disso, que até um tempo atrás as empresas, elas que determinavam quais seriam os benefícios dos empregadores. Dos empregadores não, dos empregados. E agora não. Os funcionários, eles conseguem ter essa voz. Então, eu queria que você falasse um pouco o que mudou nessa relação entre empregadores e funcionários. Eu acho que esse comentário que eu acabei de fazer, né? Você se responsabiliza pela sua escolha, né? Então, eu acho que a primeira grande mudança é essa, né? Você ter consciência do seu pacote de benefícios, que é outra mudança também. A gente percebe que as pessoas davam menos valor para os benefícios que a gente concedia, porque não usavam determinado benefício, às vezes nem sabia que tinha, né? Quando a gente coloca isso na mão dele, primeiro ele toma consciência, segundo ele se responsabiliza, ele toma a decisão de como usar, mas também não é uma decisão para sempre, você tem uma outra janela para fazer essa redistribuição. A gente começa a falar mais de benefícios na companhia, né? Porque as pessoas se interessam por todos, inclusive por aqueles que antes ele nem dava valor, porque aquele que ele não dava valor agora é um potencial, né, uma potencial migração, né, de valor para outro que ele realmente dá valor. Então, a gente sente a cesta potencializada. E é engraçado que a partida dos benefícios é exatamente a cesta que eu tinha lá atrás, né? E aí, de novo, eu começo a conversar mais com as pessoas, porque elas estão mais interessadas de onde vem aquilo e o que elas vão fazer com aquela pontuação. Então, realmente vira uma agenda viva, sabe? Na companhia, no nosso dia a dia do RH com os funcionários. Entendi. Então, você tem percebido esse feedback, principalmente isso, e tem feito também pesquisas de clima para realmente entender o que dá para ainda adicionar, o que não está indo tão bem. A gente, nesse momento, a gente está mais focado na expansão, porque aí também é super legal compartilhar, principalmente, né, para RHs que aí estão buscando implementar um programa como esse. A gente decidiu pilotar numa população menor primeiro, e foi super acertado, porque a operação de benefícios flexíveis não é simples, né? A gente tem a plataforma, né, onde você faz a eleição, mas pensa que o que a pessoa escolher, depois eu preciso transformar isso em benefícios. E no limite eu posso ter até quase um pacote por pessoa, né? Então, toda a tecnologia por trás para fazer essa compra do benefício da forma que a pessoa escolheu tem uma complexidade importante. Então, a gente decidiu primeiro implementar no escritório da Paulista, que a gente tem uma população, aproximadamente 800 funcionários, quase um terço da população, e eu tenho todos os níveis lá, né? Eu tenho desde a base, né, dos cargos de entrada até o presidente. Então, me dava realmente robustez de teste. E foi importante porque a gente teve alguns problemas no começo que se eu tivesse que arrumar para todos os funcionários, a gente ia virar algumas noites ali no RH no começo. Não que não viramos, mas com menos intensidade. Ou menos impacto. Os funcionários nem sentiram isso. A gente conseguiu arrumar a casa sem impactar ninguém. Né? Então, o nosso foco, depois da implantação até agora, foi mais expandir. Então, a gente já expandiu para todos os funcionários de fábrica e de vendas e dos centros de distribuição, né? Porque a gente tem 4 populações, né? Tem escritório, tem as fábricas, os centros de distribuição e o pessoal que está no campo, ou fazendo visitação médica, ou fazendo reposição de produtos, vendas, enfim. A gente fez uma primeira expansão, ficou faltando o pacote mobilidade para os gerentes desses times. E aí a gente está trocando também de sistema, né, para trazer mais simplicidade e potencial para esse produto, para a gente terminar a expansão agora 100%. Está faltando só mobilidade para os gerentes. O resto a gente já conseguiu migrar tudo. E aí pensar em adicionar benefícios é a nossa próxima etapa. E eu sempre falo assim, o legal também de flexíveis é que não tem mais a característica do que a gente fazia antes como RH. Né? Que era aquela coisa assim, eu viro uma assistência médica, eu não falo de assistência médica por uns 10 anos, 20 anos. Eu fecho um contrato de vale alimentação, refeição, mesma coisa. Não, agora é dinâmica. Então, todo ano você tem que ver, e flexíveis é uma coisa incremental. Você vai fazendo um de cada vez, respondendo a demanda, mas tem uma questão super importante, que é esse aspecto legal, né, tributário, que tem que ter cuidado, que a gente não tem uma legislação ainda que conversa com benefícios flexíveis. Então, às vezes chega dos funcionários alguns pedidos que eu
sinceramente, super concordo, acho excelente, mas eu não tenho respaldo jurídico para fazer. Eu posso pôr todo o programa em risco. Então, por isso que é incremental, porque é tão novo, é tão disruptivo, que um produtinho que você vai pôr adicional na cesta, você tem que estudar, você tem que aprofundar antes de fazer. Então, nesse momento, a gente finaliza a expansão. Certeza que para o ano que vem a gente está com alguma curiosidade aí, tentando colocar mais coisa para dentro. Legal. E é importante salientar que tem toda uma legislação Exato. Sobre isso, né? Não é só achar legal o benefício e vamos oferecer. Precisa ser uma coisa realmente estudada. Exato. Senão você pode pôr toda a cesta, na verdade, em risco, né? Você coloca ali dentro um elemento que não tem um respaldo, você pode arriscar todo o programa, todos os benefícios no limite ser interpretado como salário. Imagina, dependendo do tamanho da empresa, você pode quebrar a empresa com isso. Né? Com certeza. Então, não querendo assustar, eu sou super entusiasta da agenda de flexíveis, acho que é uma peça fundamental para responder à diversidade, respeito ao indivíduo, conversa com o nosso momento de sociedade, de recursos humanos, é importantíssima a estratégia de atração e retenção, mas, de novo, não é simples nem óbvio, mas eu recomendo. Falando sobre essa complexibilidade de colocar um benefício flexível para funcionar de fato, quais foram os principais desafios para implementar essa política? Eu sempre comento assim, que, para mim, uma chave de sucesso do nosso programa foi, desde o primeiro dia, fazer todo o desenho junto com a área jurídico, trabalhista, previdenciário e também o pessoal do fiscal. Porque é onde moram as grandes dúvidas, onde moram os grandes receios. E construir isso a 6 mãos, digamos assim, né? Traz esse time para a solução, traz esse time para a construção, né, de algo sustentável. Se a gente, como RH, constrói e depois só leva para aprovação, não é uma mentalidade óbvia, né? É bem complexo pensar em benefícios flexíveis. Então, eles estarem no jogo desde o comecinho ajuda muito, né, em você construir algo realmente sustentável. Eu acho que esse foi uma grande chave de sucesso para a gente. E tecnologia. Não tem como. Você precisa ter uma plataforma robusta por trás. Nós temos hoje 3.500 funcionários aproximadamente. Imagina eu fazer isso na mão. Né? Não consigo. Não tem como fazer esse tipo de gestão. E tem uma interlocução com os fornecedores, né? Com os cartões onde eu vou fazer o crédito, com o plano na operadora de saúde, que é bem mais complexo trabalhar com os seguros. Então, toda essa construção com os fornecedores também é necessária. Né? Mas acho que eu colocaria essa trinca, sabe? Dentro de casa ou com apoio externo, olhar para a parte legal e fiscal, tecnologia, né? E os fornecedores na ponta, que não estão muito acostumados também com flexível. Às vezes você mesmo tem que levar o know-how. No nosso caso, a gente até desenvolveu o produto. Né? Cheguei para o fornecedor e falei, tem uma ideia assim, não encontro isso no mercado. Tá a fim de desenvolver? Entendi. E aí ele pilotar junto comigo. A gente chegou a ter produtos assim. Então, também dialogar com os fornecedores é algo importante. E, às vezes, também os fornecedores ainda não estão com a mentalidade lá na frente da flexibilidade. Porque hoje, quando você vai precificar alguma coisa, né, alguns benefícios, eles querem saber, quantas pessoas você vai colocar nesse benefício. Antigamente, era óbvio, né? Porque eu coloquei com a elegibilidade, tantos funcionários. Agora, não. Depende de quem vai escolher. Né? Então, ele não sabe precificar desse jeito. Né? Então, a gente tem que realmente co-construir e ajudar nisso. Esse processo, você comentou que ele foi implementado em 2020, certo? Isso, exatamente. Então, já tem quase 3 anos Quase 3 aí. anos. E ao longo desse período, vocês precisaram fazer algum ajuste? Como que funcionou? A gente, em termos de sistema, a gente está trocando o sistema agora para melhorar a operação, né? Eu digo, né, na hora a escolha que a pessoa faz, transformar isso em compra, né, de benefício. A gente estava com um processo um pouco sofrido, a gente está trocando de sistema agora para tornar isso mais automatizado. Estamos vivendo a mudança. E os pontos você precisa revisitar todo ano, né? Ou pelo menos a cada vencimento de contrato. Você pode ter algum reajuste de preço, talvez precise reorganizar a pontuação. Então, a gente teve uma necessidade de repontuar os benefícios. Somente foi no ano passado, onde teve uma inflação gigante, né? Em vários itens, a
a gente transferiu isso para o funcionário, né? Porque o programa nunca teve a premissa de fazer saving, né? De custar menos, mas também não tínhamos investimento novo. Então, realmente, o mote é o investimento que a Danone faz, você redistribui, né? Então, eu tenho exatamente o mesmo investimento. Esse é um outro receio, né? A gente tem medo, às vezes, do custo sair do controle. Porque, de novo, né, as pessoas vão distribuir. Mas a gente conseguiu armar de um jeito que o custo que eu tinha no pacote standard é exatamente o mesmo que eu tenho com desenho de flexíveis. Então, essa coisa da pontuação é super chave para manter essa harmonia, né, no desenho. E hoje em dia os benefícios eles estão muito mais estratégicos. Sem dúvida. Sei lá, há 20 anos atrás talvez não se imaginasse que seria algo tão um elemento estratégico da atração de talentos. Você concorda que... Super. Concordo super. E te digo até da minha própria atuação, né? Se eu voltar lá 20 anos e lembrar... Vou falar de duas áreas que normalmente caminham juntas, né? Que é a área de remuneração e a área de benefícios. Se eu pensar só nessas duas áreas e pensar lá atrás como que eu distribuía meu tempo, talvez fosse um 70-30 ou talvez até 80-20, do peso maior em remuneração. Hoje está quase ao contrário, né? Porque remuneração, lógico que tem técnica, tem muita discussão por trás, mas ele é uma coisa um pouquinho mais direta, né? Porque eu estou falando de salário, né? Então, tem pesquisa de mercado, eu me posiciono, eu pago, né? Benefícios, agora não, porque cada empresa tem uma forma, você se comparar ao mercado já não te diferencia, mas você também tem que ter uma competitividade de custo, então benefícios hoje é muito mais desafiador e é o clamor de novo, né? As pessoas realmente enxergam em benefícios aonde ela se identifica com o momento de vida, né? Eu tenho pessoas que estão super preocupadas, sei lá, com a previdência, outras estão super preocupadas com o carro, né? Outras querem muito mais mobilidade, outras querem alimentação, ou creche. Né? Se eu falar de creche com alguém que não tem filhos, tem valor agregado nenhum. Né? Eu ponho lá na minha proposta de valor, né, de recursos humanos, ele bate o olho, não dá nem bola. Já aquele que está com bebezinho, né, enfim, ou criança, enfim, creche, escola tem um valor gigante, talvez seja a maior despesa da casa. Né? Então, é conversar com esses momentos de vida. O salário... a pessoa transforma naquilo, já tem essa natureza. Ela já consegue flexibilizar o salário dela, que é dela, e ela gasta como ela quer, né? Exatamente. Mas benefícios nunca teve essa característica, né? Ou até, na maioria das empresas, ainda não tem. Por isso que vira a agenda realmente prioritária. Sem dúvida nenhuma, mudou. E você acha que a coexistência de diferentes gerações dentro de uma empresa provocou essa necessidade da flexibilidade? Sem dúvida nenhuma. O nosso flex, eu diria para você que a gente começou por causa do carro. Por causa do carro benefício. E esse é o nosso grande diferencial no programa. A gente achou uma forma de colocar o carro com segurança jurídica dentro do nosso pacote. E o carro era o mais emblemático nessa questão. Aquilo que a gente estava comentando, né, que eu dei o exemplo. Você tem uma pessoa chegando agora na carreira gerencial e tendo elegibilidade a carro, dá menor valor. E é um benefício super caro, né? A empresa investe pra caramba nesse benefício. E ele não vê valor agregado nenhum, ele não quer carro. Tem pessoas que não têm nem CNH, né? E eu tenho na outra ponta pessoas que, né, olha para aquilo como uma conquista, né? Olha onde eu cheguei na minha carreira, agora eu tenho um carro da empresa, né? Mostra para a família com baita orgulho. E aí como é que eu faço? Tem uma forma óbvia, transforma em dinheiro, né? Mas aí tem duas questões. Uma financeira, é muito mais caro, né? Porque aí você realmente transforma em salário. E tem uma questão do delivery em si, da entrega em si, né? Eu te dar o dinheiro, você pode ir lá e comprar o seu carro, mas você vai pagar IPTU, você vai cuidar da manutenção, você vai pagar IPTU, IPVA, seguro, etc. No modelo que a gente tem, que é de aluguel, eu te dou o carro com tudo isso por trás. Então, você não se preocupa. Tem gente que adora. Eu sou uma, né? Adoro pegar o carro e estou em paz, não preciso pensar em nada, né? Porque eu tenho um serviço ali por trás desse benefício. Sim. Então, essa questão... E está muito ligado às gerações. Esse é um benefício que está realmente ligado muito às gerações. Então, eu diria para você que a gente começou por ele. Né? Ele era a principal dor ali de um investimento super alto que não era bem visto pelos funcionários. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser assim. Né? E o Flex trouxe realmente esse valor agregado. É como duas pessoas conseguem dar tanto valor ou tão pouco valor para um mesmo benefício, né? Exato. E uma coisa super legal assim, que a gente viveu.
Estou falando de uma geração que dá valor para o carro, né? Essa geração também me pressionava muito por querer um tipo de carro que estava fora da política. No que eu flexibilizei, o que eu achei, né? Falei, agora eles vão pegar o carro no padrão que eles queriam. E essas pessoas que me demandavam tanto, né? E eu sei o nome, sobrenome, porque eu posso falar no indivíduo... abriram mão do carro. Eu achei mágico, assim. Eu falei, nossa, mas você via tanto valor, me pedia tanto um outro modelo, você não quer mais carro? Eu falei, não, eu quero, mas eu não quero da Danone, eu quero comprar o meu, da minha carinha, do jeito que eu gosto. E os pontos que você gastava, né, no carro pra mim, agora eu pago a escola do meu filho. Legal. E aquilo que eu deixei de gastar na escola, eu tô investindo no meu carro, com a minha cara, não sei o que vai ficar comigo pra sempre. Nunca imaginei que a escolha dessas pessoas seria essa. Mas essa é a beleza, né? De você transferir a gestão e a pessoa realmente trazer o maior valor agregado para aquele investimento que antes a empresa estava fazendo e não necessariamente estava impactando positivamente. Inclusive, pesquisas, elas mostram que tem aumentado o número de pessoas que valorizam os benefícios tanto quanto o salário. Então, você também tem notado dentro da Danone, até no mercado como um todo? Não, sem dúvida. Hoje, a pauta de benefícios é muito forte. Eu participo de vários grupos de bench, de discussão, de construção, né, de expertise, de conhecimento no mercado. E hoje, realmente, a pauta tá em benefícios. Esse olhar social, né, tem entrado como uma agenda muito forte nas empresas, e não tem como falar de social sem olhar para dentro também, né, em respeitar a necessidade das pessoas. Então, sem dúvida, não só na Danone, já era nosso DNA, como eu comentei, né, olhar para o funcionário, ter esse olhar social, mas hoje é uma verdade, assim, no ambiente corporativo, sem dúvida nenhuma. E geralmente a gente relaciona a flexibilidade mais aos jovens. Mas como acho que você acabou de comentar, no final ela acaba sendo boa para todo mundo. Porque enfim, é sempre bom poder ser tratado como indivíduo e fazer as suas escolhas, eu acho, né? Sim. Eu vejo, assim, que tem pessoas falando, né, das gerações, né? Eu acho que o jovem, essa geração, né, essa última geração que entra no mercado de trabalho, ela já nasceu na tecnologia. Então, assim, ela talvez não entenda como é que uma empresa não consegue flexibilizar um pacote. Não é possível, né? A inteligência artificial aqui me ajuda a decidir o que eu vou assistir, como é que você não adapta o benefício, né? A geração mais antiga, acho que ela... Primeiro que a tecnologia veio depois, e segundo que ela está mais acostumada com o padrão das empresas. Então, cria menos insights. Mas eu já tive casos, assim, de um diretor me ligar e falar, Gi, meu vale combustível aqui, né, não caiu, não sei o que. Eu olhei, eu falei, nossa, mas você tem tudo isso de saldo? Eu não uso direito, não uso tudo, não sei o que. Eu falei, mas por que você não flexibilizou? Aí parou assim, sabe, não pensei nisso, porque não tá no DNA dele. Quando ele para e vê que tem opção e começa a brincar, também tem um valor agregado para ele. É que só não é o mindset inicial, por isso que não reclama, tá acostumado, sempre foi assim. Né? A nova geração não, ela já vem cutucando. Mas mesmo para quem não tá com essa mentalidade, na hora que se depara com a possibilidade, também vê valor agregado. Né? Também redistribui. A gente só tem que instigar. Essa é só a diferença. Eu acho que tem um estranhamento que fala, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou... deixa como tá. Deixa como tá mais cômodo assim, mas eu acho que quando percebe que aquele monte de saldo que você tá indo para um lugar que você não usa, vai para algo que realmente você vai utilizar a mensalidade da escola, enfim... Eu acho que daí todo mundo percebe o quão positivo é isso. Sem dúvida. E a pandemia, você acha que ela acelerou o movimento das pessoas buscarem a flexibilidade nas relações de trabalho? Sem dúvida também. Eu tô falando vários sem dúvida aqui, né? Que a gente tá, enfim, tratando de uma agenda muito viva, né? Essa questão dos benefícios, né? Vou dar um exemplo. A gente tinha um benefício de estacionamento na Paulista, que tinha uma demanda, assim, de alguns níveis de cargos que não eram elegíveis, a serem elegíveis, ou ter algum desconto. E a gente não expandia, né? Porque a gente olha para esse lado social, mas temos uma questão de performance financeira importante, né? Fazer coisas muito fora do mercado não nos torna competitivos do ponto de vista de custo. Então, temos que cuidar dos dois lados, né? Um não sobrevive sem o outro. Então, eu não conseguia expandir esse estacionamento por uma questão de custo, mas uma questão também de infraestrutura. O estacionamento não tinha vaga, né? E hoje é o benefício que as pessoas mais abrem mão. Transfere o ponto de estacionamento para outras coisas. Por quê? Porque já não está mais indo para o escritório todo dia. Né? E não vê valor agregado em ter aquele investimento na mensalidade. Prefere transferir para outra coisa. E quando vai para o escritório, se for de carro, paga avulso.
né? Então, a pandemia trouxe elementos muito no campo da mobilidade e traz também, né, a forma como a pessoa se relaciona ali com o local de trabalho, né? Fora ali até do âmbito de benefícios só, mas trouxe realmente uma outra forma de trabalhar. O escritório virou um espaço de convivência, não necessariamente aquele que você marca ponto todo dia, etc. E o resto, né, da gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, começa a conversar com isso, com essa nova realidade. Então, muda sem dúvida nenhuma. E trazer essa flexibilidade, ela acaba sendo mais fácil com esses benefícios, né, talvez? Sim. Para conseguir, enfim, lidar com um novo modelo de trabalho. Então, a gente, lá desde o princípio, né, do desenho, a gente já tinha, por exemplo, a questão de refeição e alimentação mais fluida, né? Mas no começo a gente ainda, você tomava a decisão de quanto você queria de refeição, quanto você queria de alimentação, e aí eu acreditava nos cartões daquele jeitinho. Na segunda fase, a gente até evoluiu nisso, você até escolhe, né? Mas eu te acredito tudo junto. E aí no seu dia a dia, você vai usando mesmo, né? No dia a dia, não precisa nem contar para mim, RH. No aplicativo, assim? No aplicativo, você, na verdade, vai usar o cartão, você pode passar tanto no mercado quanto no restaurante. Então, a gente aumentou a flexibilidade, né? De novo, aí respeitando todo um arcabouço legal que está por trás disso. Né? Então, conversa, né, com o momento que a gente está de híbrido, de ir ou não para o escritório, te dá mais... o molde de uso está mais na tua mão. Né? Menos na empresa dizendo que tem que ser tanto em comida, tem que ser tanto em restaurante, etc. E você comentou já que esse programa, ele é uma forma de conscientizar os funcionários sobre os benefícios que eles têm. De que forma que isso acontece? Aconteceu de uma forma natural quando as pessoas tiveram acesso ao sistema, né, viram os pontos. Então, esses pontos, como eles originam de um pacote já existente, aí elas tomam consciência, né, do pacote que elas já têm, o quanto que eles, entre aspas, custam, né? Porque eu digo entre aspas porque não necessariamente o ponto é 1 para 1, né? Você tem que fazer toda uma matemática ali para conservar a estrutura de custo. Então, ela começa a ter consciência naturalmente no processo de eleição. Então, já tive pessoas que me contaram, assim, que receberam proposta de outra empresa, normal, né? E bateu o olho, assim, na carta oferta de benefício. Não, mas você não tem auxílio creche? Ah, mas como que é o odontológico? Porque como ela precisou entender o pacote dela atual, né? Antes de fazer as eleições, ela dominou aquilo. Então, ela conversa com um novo empregador quase que no nível de uma pessoa de benefícios, né? Que sabe o pacote com detalhes. E antes as pessoas não sabiam, né? Sabiam aqueles que usavam. Né? Ah, eu uso assistência médica, eu uso alimentação e refeição, sei na profundidade. Mas e o odonto? E o estacionamento? Não tenho nem carro, não uso estacionamento. Tá lá. Alguém me deu uma credencial um dia, eu joguei em algum lugar da minha casa. Agora o estacionamento passa a ter valor. Mas não porque ele vai parar o carro lá. Vai continuar não parando. Mas porque o estacionamento ele converte em outra coisa. Então, na hora de olhar uma proposta, ele vai lá olhar se tem estacionamento ou não. Porque ele sabe qual é o ponto de partida dele. Né? Então, naturalmente, o processo de eleição de escolha trouxe esse empoderamento, esse conhecimento da cesta atual. Então, você considera que empresas que querem manter os benefícios ainda muito estáticos, elas vão acabar perdendo talentos, elas vão acabar, talvez, ficando um pouco atrás nessa competição por talentos? Porque na hora que a gente fala de competição, qualquer, né, incremental é diferencial, né? Então, de repente, na hora de competir um talento com uma empresa que tem de partida o mesmo pacote de remuneração, o mesmo pacote de benefício, porque a partida a gente olha dessa forma, né? A gente olha para o mercado e se posiciona de forma competitiva. Então, se a gente está partindo do mesmo ponto, e eu digo que a minha cesta você pode redistribuir e o concorrente está estanque, acho que eu ganhei o jogo. Né? Então, é aí que realmente é um diferencial. E aí, de novo, tem os elementos intangíveis também. Né? O quanto você se sente valorizado, respeitado. O seu momento de vida, né, mais tangível. Né? O quanto que aquilo ali responde ao teu momento de vida. Que, eventualmente, numa outra empresa, pode ter uma cesta super legal, mas que não conversa com o teu momento de vida. Está mais pesado em algum benefício que você não dá valor e não tem a possibilidade de migração. Então, sem dúvida, é um diferencial competitivo. E o que você prevê para os próximos anos em termos de evolução das políticas de benefícios? Que nos últimos, acho que desde a pandemia, mas acho que um pouquinho antes já tinha um pouco
esse burburinho aí dos benefícios flexíveis, mas você acha que ainda tende a mudar muito para os próximos anos? Ou você acha que a gente já chegou num patamar que já é flexível o bastante? Acho que a primeira coisa que precisa evoluir, e é normal que o mercado privado se mova antes do público, né? Então, uma coisa que certamente precisa evoluir, eu acho que vai evoluir, é todo o arcabouço legal, né? Hoje, realmente, tem algumas coisas que a gente não consegue avançar no flexíveis porque a gente não tem um respaldo legal para fazer essa movimentação. Então, acho que no que as empresas começam a se movimentar, consultorias começam a ter esse produto na prateleira, começa a cutucar um pouco o legislativo ali para mudar algumas leis. Então, acho que no ambiente legislativo a gente tem muito para evoluir e isso vai dando espaço, vai dando campo para a evolução do flexível. E uma segunda questão que eu também vejo evolução e vai evoluir ainda, para que lado eu não sei, mas vai evoluir a tecnologia. Né? Quanto mais avançadas as tecnologias, mais possibilidade dessa gestão individualizada eu passo a ter. Então, não acho que a gente chegou no topo, não. Aliás, nós estamos bem longe deles. A gente deu um passo largo, sem dúvida nenhuma, mas toda hora tem alguma coisinha nova que dá para evoluir. E a gente nem imagina o que é, às vezes. Né? Por isso que eu falei, eu não sei vai para que lado que vai. É. Mas que vai, eu tenho certeza. Porque somos seres criativos. Tecnologia evolui a cada dia. Né? E a gente ainda não atendeu todas as individualidades. Tem potencial ainda para fazer. Legal. E, para terminar, tem algum novo benefício que vocês pensam em lançar ainda esse ano? Tem alguma novidade que vocês possam contar aí pra gente? Para esse ano, de fato, a nossa prioridade é a expansão e troca de sistema. Não é expansão não, né? Terminar, né? O último pilar que está faltando. Então, e flexíveis é incremental, né? Se dá um passinho de cada vez, sente se foi bem, para depois dar o próximo. Então, para esse ano, não. Agora, para o ano que vem, a gente tem ideias, mas vai muito para o lado da cultura, do bem-estar, que esses a gente tem um pouco mais de desafio no âmbito legal para colocar para dentro, mas estudar e conversar com o mercado nunca é ruim. Então, entendi. Temos ambições. O âmbito legal, ele acaba sendo um impeditivo. É o grande impeditivo. E talvez a tecnologia não tão avançada ainda? Sim. Quando a gente implementou lá em 2020, tinha pouquíssimos players e algumas ideias também não foram possíveis por causa de tecnologia insuficiente. Hoje já tem mais players no mercado, né? mais empresas preparadas para fornecer essa tecnologia, com mais cesta de produto para dentro. Então, as duas coisas vão caminhando. Então, em 3 anos já teve uma evolução gigante. Por isso, inclusive, que a gente está trocando de sistema. Entendi. E acho que daqui 3 anos a gente vai ter mais evolução ainda. Exato. Bom, muito obrigada, Gisele, pela conversa. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, Letícia. Foi ótimo. Eu adoro essa agenda, então foi um prazer mesmo. Esse episódio do Radiocast Você RH é um patrocínio de Flash. Obrigada, Gisele Viveiros, da Danone. E obrigada a vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio.